Ok, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre endereços IPs, endereçamento IP, né? Endereços em redes IP. Ok, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é um endereço. Bom, toda vez que você tem que enviar alguma coisa, um pacote, ou não sendo um pacote, uma transmissão de dados em uma rede, você tem que você tem que preencher o campo de endereçamento pelos endereços de quem vai receber e o endereço de quem está enviando a transmissão. É uma analogia com o correio. Quando você manda um pacote pelo correio, você tem que informar para o correio o endereço e escrever no pacote. Você tem que colocar lá nome de quem vai receber, rua, bairro, cidade, se tiver número, né, da casa, se tiver o apartamento, então todas as informações com o endereço da pessoa, código de endereçamento postal, CEP, né? Mesma coisa em redes, pessoal. Em redes, toda rede tem uma forma de endereçar quem vai receber e quem vai transmitir, para que a gente consiga controlar essas transmissões, tá bom? Então, endereço é uma coisa que tem que existir para que a gente saiba quem transmitiu e quem vai receber. O endereço ele não é fixo, ele depende do tipo de rede que você está utilizando, né? Então, se você está trabalhando com uma rede NetBIOS, por exemplo, a rede da Microsoft, o endereçamento é feito por nome. Você dá nome para a máquina e esse nome ele funciona no endereçamento da rede. Se você está trabalhando com um USB, o USB, por incrível que pareça, é um barramento serial que funciona como rede, ela utiliza 7 bits de endereço. Então, o primeiro endereço são 7 bits 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, né, 1, e o segundo é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, depois 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, e assim por diante, né, pessoal, utilizando 7 bits. Em redes TCP/IP, nós temos duas formas de fazer o endereçamento. Nós temos o endereço da versão 4 e o endereço da versão 6. Os endereços utilizados em redes TCP/IP são chamados de endereços IP, tá bom? Por quê? Porque eles vão no cabeçalho do protocolo IP, no Internet Protocol, ok? Então ali no Internet Protocol tem um cabeçalho para endereço de destino e endereço de fonte de transmissão. Tá? O IPv4 ele é mais antigo, está sendo substituído gradativamente pelo IPv6. Por quê? Porque o IPv6 praticamente nós não temos mais endereços disponíveis, já se acabaram. Poxa, mas como assim acabou o endereço, né? Acabou o endereço porque nós usamos muito. Ninguém pensava no início das redes, principalmente no início da internet, que existiriam aí necessidade de um número tão grande de dispositivos conectados a uma rede. A gente teria necessidade de endereços para esses dispositivos. Então, a gente tem que pensar que todo dispositivo que está conectado à internet, ele está fazendo uso de um endereço IP válido. Então, a quantidade de dispositivos que nós temos hoje acessando a internet é muito grande, por isso que o IPv4 já se esgotou. O IPv6, ele é diferente do IPv4, o IPv4 ele é formado por um endereçamento só de 32 bits. No IPv6, a gente tem 8 blocos de 4 hexadecimais. O que isso quer dizer? Olha, 8 vezes 4 dá 32. Então, eu tenho 32 hexadecimais. Cada hexadecimal é composto por 4 bits. Então, são mais 4 vezes 4. Dá 128 bits. Ou seja, o endereço IPv6, ele é 4 vezes mais... 4 vezes não, né, pessoal? De 32 para 128, ele é 8 vezes maior do que um endereço IP. Isso em tamanho, tá? Em quantidade de bits. Em quantidade de endereços é muito maior, tá? Então, o IPv4 está se esgotando, está acabado praticamente, tá bom? O IPv4, o campo do cabeçalho reservado para o endereço, lá no cabeçalho do IP, é um campo de 32 bits. Então, com 32 bits, é possível se escrever 4 bilhões, 294 milhões, 967.296 endereços distintos. Tá? Na época então, que fizeram isso aí, falaram, poxa gente, quando é que vai acabar isso? Nunca. No entanto, como a internet cresceu rápido demais, a gente já tem escassez, praticamente já está limitado, já se limitou, já chegou ao final da quantidade de endereços IPs IPv4 para ser utilizado. Nós estamos partindo por IPv6. Mas em redes locais, ainda usamos muito IPv4. Por quê? Porque é mais fácil lidar com IPv4 do que com IPv6 para fazer endereçamento em rede local. Tá bom? Se você não for usar endereçamento automático, ok? Bom, então no endereço IPv4, o endereço então ele tem 32 bits que são divididos em 4 blocos que é separado por um ponto decimal, tá? Então cada bloco tem 8 bits, a gente chama esse bloco de octeto, ou se você quiser um byte, né? Porque 8 bits também é um byte, então é um octeto.
E cada bloco, cada octeto pode assumir valor de 0 até 255. Poxa, mas por que um octeto pode ir de 0 até 255? Vamos dar uma olhadinha aqui, para ficar mais fácil. Vamos ver o seguinte. Imagina que eu tenha 2 bits, tá bom? Com 2 bits, vamos supor que inicialmente eles sejam 0 e 0. Tá? Vou botar mais pertinho aqui. 0 e 0. Qual que é a variação que eu posso fazer aqui? Quais os valores que esses bits podem assumir? O primeiro pode ser 0, o segundo pode ser 1. O segundo 1, 0, esse 1, 1. Ou seja, para 2 bits eu consigo fazer 4 combinações. É sempre 2 elevado ao número de bit. 4. Suponha que eu tenha mais um bit aqui, 3 bits. Quantas combinações eu consigo fazer? Todas essas aqui, mais essas aqui, Certo? Vai dar quanto? 2 elevado a 3 bits, que vai ser igual a 16. 2 vezes 2, 4. Né? 2, 4, 8. Perdão, que dá 8. 8 bits, certo? Então, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Quantos bits eu tenho disponível no IPv4? No IPv4 nós temos 32 bits. Então, 2 elevado a 32 vai me dar a quantidade de combinações que eu consigo fazer, né, pessoal? Então, vai dar 256 combinações. Ou seja, se eu começar a trabalhar os 8 bits, primeiro, qual vai ser a primeira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Até a próxima. Certo? Até a próxima. Certo? A brincadeira continua. E vou até onde? Vou até chegar nisso aqui, Certo? Esse é o último. Esse cara aqui é o 0. Esse cara aqui é 1. Esse cara aqui é o 2. Esse aqui é o 3. Esse aqui é o 4. Esse aqui é o 255. Poxa, mas por que ele não é o 256? Porque eu começo a contar do 0. Se eu tivesse começado a contar do 1, eu chegaria até o 256. Mas como eu comecei do 0, eu venho até o 255. Então, qual que é o maior valor que o octeto pode assumir? 255. Certo? 255. Então, olha só. Qual o menor valor que eu posso ter do endereço IP? 0.0.0.0. Certo? E qual o maior? 255.255.255.255. Endereços IP são constituídos de 4 octetos separados por ponto decimal. Cada octeto equivale a um decimal. 0. Aqui, esse octeto aqui equivale a 0. Então aqui, tudo, são 8 bits 0. E aqui, aqui são 8 bits 1. Aqui 255 é 8 bits 1. Certo? Então se eu tivesse que escrever isso aqui, esse aqui na forma decimal, como é que seria? Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Vamos botar lá longe, olha lá, pra gente poder ver. Esse cara aqui, que está escrito em binário, é esse de cima, são iguais. Aqui está escrito em decimal. 255 é o quê? 255 é 8 bits 1. Então tá aqui os 8 bits 1. Ponto, 8 bits 1, ponto, 8 bits 1, ponto, 8 bits 1. Certo, pessoal? Então não tem muita discussão, né? Lembrando sempre de 0 até 255. Ok? Por quê? Porque a gente consegue fazer 256 combinações possíveis com 8. Tudo bem? Então, agora nós já sabemos que o nosso endereço IPv4 ele é 4 blocos de 8 bits separados por ponto decimal. Cada bloco de 8 bits pode assumir valor de 0, onde os 8 bits são 0, até 255, onde os 8 bits são todos igual a 1. Tá? Então aí, nós já respondemos a pergunta, porque o valor máximo é 255, porque 255 é o valor binário para 8 bits 1, certo? O valor binário para 8 bits 1, ok? Então,
E aí, o que é máscara de rede? Então a gente sabe que, ó, endereços possíveis, vamos ver esses aqui, ó. 9268010 é possível? É. 200.225.934 é possível? É. 189.112.118.249? É. E 300.200.100.50 não é, porque 300 não pode. O máximo é 255. Então, beleza. Então a gente pode usar esse endereço à torta e à direita, de qualquer forma. Podemos, só que existe um segredo agora. Qual que é o segredo? Quando você lê no próprio endereço IP, ele me mostra qual que é o endereço da rede e qual que é o endereço da máquina na rede. Como assim? É o seguinte, uma parte do endereço, uma quantidade de blocos aí, para princípio uma quantidade de blocos, então nós vamos dividir esses blocos. Mas uma quantidade de blocos, ele é o endereço da rede, e uma quantidade de blocos é o endereço da máquina. Poxa, como assim? Bom, quem me mostra isso é a máscara de rede. Então, peraí que está começando a ficar um pouquinho mais complicado, né? O que é a máscara de rede? Ela é outro número, também formado por 4 octetos separados por ponto decimal, que me mostra como eu tenho que ler o endereço IP. E a regra é a seguinte, não esqueça, a regra é a seguinte. Os bits da máscara que estejam setados em 1 identificam rede. Os bits setados com 0 identificam um host. Poxa, como assim? É aí que nós vamos ver isso aqui com calma também agora. Vamos desenhar um pouquinho, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos tentar entender qual que é a regra disso aí. Imagine que a gente tem o seguinte endereço. Um 192.168.10.3, tá bom? Esse endereço está valendo. E eu falo assim para você, olha, a máscara é 255.255.255.0. O que eu estou falando? Que a máscara, o primeiro bloco é todo composto por 1. Por quê? Porque 255 são 8 bits 1. 255, vamos voltar lá na minha tabelinha. Peraí, deixa eu localizar ela aqui para ficar mais fácil a nossa vida. Ó. Lembra aqui? 8 bits 1, 255, certo? Beleza, então vamos lá. Então olha só, esse cara aqui, na verdade é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits 1. Um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. E o 0? O 0 não, o 0 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Certo? Aí ele fala, onde tiver 1 na máscara, eu estou indicando no endereço IP que o endereço é de rede. Então, olha só, o primeiro bloco todo é 1. Então, esse primeiro bloco é um endereço de rede. Certo? O segundo bloco também é todo 1. Então, o terceiro bloco é um endereço de rede. O terceiro bloco todo é 1. Então, esse terceiro bloco é um endereço de rede também. Mas o último é 0. Então, isso aqui é o endereço da máquina, do meu host. Certo? Então, essa aqui é a máquina 3 da rede 192.168.10. Depois nós vamos ver que é 192.168.10.0. Mas depois eu explico por que é 10.0, tá bom? Entendeu a brincadeira? Então vamos dar um outro exemplo. Suponha que eu tenho esse endereço aqui, 172.16.10.20. E aí eu falo, ó, esse aqui é meu endereço. Qual que é a máscara? A máscara é 255.255.00. Pô, 255 não é um bit cheio de 1? Um byte cheio de 1 é. Então, a hora que eu pegar aqui, ó, isso aqui é endereço de quê? Isso aqui é endereço de rede. Aqui também. Então, isso aqui é endereço de rede. Mas aqui está 0 nos dois últimos. Então, 10.20 é a máquina. Então, esse aqui é o dispositivo 10.20 da rede 172.16.00. Tá? Depois eu falo por que o 00. Ok? Então, suponha, vamos dar um outro exemplo. Suponha que eu tenho esse endereço aqui, 10.3.2.5. E a minha máscara seja 255.0.0.0. O 255, ele indica a rede. Então, a rede é a rede 10. E 3.2.5, isso aqui é a minha máquina, é o meu host. Então, eu tenho o host 325 da rede 10.0.0.0. Certo? Então, a máscara vai sempre me indicar como é que eu vou ler o endereço. E no próprio endereço já tem a identificação do que é rede e o que é
máquina na minha rede. Então eu sempre preciso trabalhar com essas duas informações. Qual que é o endereço de rede e qual que é o endereço da máquina. Ok, pessoal? Então aí dá para a gente entender melhor o que acontece aí, né? Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui, ó, 192.68.10.23 com máscara 255.255.255.0, o que eu tenho? Eu tenho que o 0 aparece só no último octeto lá da máscara, ó. Então eu tenho que essa aí é a máquina de endereço 23 na rede 192.168.10, ok? Outro exercício, ó, dado abaixo o endereço IP de uma determinada máquina e sua máscara, determine o endereço da rede e o endereço dessa máquina. Então tá tranquilo, pessoal, ó. A máscara é 255.255.00. Então os dois primeiros octetos são endereços da rede, os dois últimos são endereços de máquina. Então essa é a máquina 32.45 da rede 172.16.00. Daqui a pouco eu vou falar por que é 00, tá bom? Terceiro exercício, mesma coisa, eu te dou um endereço 12.32.50, mas a máscara é 255.000. Então essa é a rede 12, certo? 12.000. E qual que é a máquina? 32.5.0. Tá legal? Então olha que interessante, né? A máscara é necessária para que eu consiga entender o meu endereço. Sem a máscara eu não consigo entender o endereço. Eu não sei o que identifica a rede e o que identifica a minha máquina. Tá legal? Ó, vamos ver mais um exercíciozinho bem rápido aqui, porque os exercícios não são complicados, né? Dados abaixo o endereço de uma rede e sua máscara, determine o primeiro e o endereço, o último endereço possível nessa rede. Tá bom, vamos escrever lá para a gente entender isso aqui. Bom, então a gente tem o seguinte endereço, né? 192.168.10.0. Tá bom. Qual que é a minha máscara? 255.255.255.0. É isso? É. Então, ó, esses aqui são os endereços de host. Todos esses três aqui é de rede. Tá, então, ó, isso aqui sempre repete. 92.68.10. Todas as máquinas da mesma rede vão ter sempre esse início igual, porque elas estão na mesma rede. Se elas estão na mesma rede, essa parte de rede tem que ser igual. Qual que é o menor valor possível para um octeto? 0. Qual o maior valor possível para um octeto? 255. Então esse é o primeiro endereço possível nessa rede, esse é o último endereço possível nesta rede. Ok? Agora vamos fazer um outro exercício. Pensa que eu tenho a seguinte rede, 172.32.00. Isso é uma rede. E eu falo assim, ó, a máscara é 255.255.00. Qual que é o maior e o menor endereço possível? Ó, pessoal, aqui está os meus octetos indicando que a máscara de rede, pela máscara de rede, que os dois primeiros octetos são rede. Certo? Então, ó, 172.32 é fixo. Não vai mudar. Qual o primeiro endereço possível aqui para os dois? 0, 0. Qual o último possível? 255.255. Pronto. Então aqui eu tenho o primeiro endereço possível da rede e o último endereço possível da rede 172.32.00. Certo? Então eu sempre tenho que pensar que eu vejo na máscara aqui, o que a máscara me indicar que é rede, não vai mudar. Vai ficar sempre igual. Muda só onde for máquina. Então de 00 até 255.255. Primeiro endereço possível, último endereço possível nessa rede. E se a gente pegar uma rede menor ainda? Vamos fazer aqui, ó. Suponha que eu tenha essa máquina aqui, ó. Vamos aproveitar aqui, né, pessoal? Então, suponha que eu tenha essa rede aqui, ó. 12, 0, 0, 0. E aí a minha máscara de rede, então isso aqui é minha máscara, esse aqui é o meu endereço. 255.000, certo? Aqui é um 0, tá, pessoal? Meio estilizado, é um 0 cortado. Então vamos lá. Ó, a máscara está me falando que só esse endereço aqui é de rede. Certo? Então o que eu faço? Primeiro endereço possível, 12.0.0.0. Tem jeito de ser menor que isso. E qual o maior que eu consigo fazer? 12.255.255.255. Esse é o maior endereço que eu vou conseguir. Ok? Não tem muito erro, né, pessoal? Ok. Bom, então
Esse aqui é o segundo exercício. É a mesma coisa, né, pessoal? 1721700 com máscara 255 Então, qual o menor? 1721700. Qual o maior? 17217 E aqui é a mesma coisa, uma rede 10000 com máscara 255000. Então, qual que é o menor endereço? 10000. Qual o maior? 10.255.255.255. Ok. E aí cabe agora uma explicação para a gente entender melhor porque que eu falo que a rede é zero, né? 10.000. É o conceito de base e o conceito de broadcast. O que é o conceito de base e o conceito de broadcast? Base é o primeiro endereço da rede, tá? E ele não pode ser usado para ser colocado em nenhum dispositivo, nenhuma máquina, computador, celular, nada, switch, nada. Ele não pode ser endereçável, ele não é endereçável, ele não pode ser colocado num dispositivo. Ele é o endereço da própria rede. Como assim endereço da própria rede? É o endereço que eu uso para designar a rede. Então, toda vez que vocês vão ver que isso no futuro, quando a gente estiver fazendo uma rota para uma rede, na rota você coloca lá, rede 10.000, certo? Então, eu estou falando uma rede que começa com 10, que o primeiro endereço IP é o endereço de rede, e o primeiro endereço dela é 000. Então, esse endereço eu não posso usar para ninguém, ele é chamado base de rede, e é ele que dá nome para a rede. É a rede tal, 10.000, a rede 92.168.10.0, por exemplo, ok? Então, o primeiro endereço da rede nunca pode ser utilizado para endereçar um dispositivo. Ele é a designação, ele é o nome, ele é o que designa a própria rede. Ok. E o broadcast? O broadcast ele é o último endereço da rede. Sempre o último. E ele também não pode ser colocado em nenhum dispositivo. Ele não é endereçável. Eu não posso colocar ele num switch, não posso colocar ele num computador, num notebook, num celular, nada. Não pode ser utilizado. E qual a utilidade dele? Toda vez que você manda uma mensagem para o último endereço da rede, você, na verdade, está mandando uma mensagem para todos os dispositivos da rede. E a gente fala que isso é uma transmissão em broadcast. Transmissão em broadcast é quando um transmite para todos. Para transmitir para todos numa rede IP, é só transmitir para o último endereço da rede, todos vão receber. Por esse motivo, eu não posso colocar esse endereço em nenhum tipo de dispositivo. Ou seja, o dispositivo, o endereço de broadcast é o endereço que eu envio para todos da rede. Bom, então está na hora da gente fazer alguns exercícios, tá bom? Vamos lá. Dado o endereço de uma rede e sua máscara, tá? Eu dei uma rede e dei a máscara de rede. O que eu quero? Eu quero determinar o endereço de base e o endereço de broadcast dessa rede. Ô, pessoal, a gente já fez esse endereço, esse exercício. Quando? Quando eu peço para você para achar o primeiro e o último endereço da rede. Quando é para achar o primeiro e o último, eu estou falando, ache a base e ache o broadcast da rede. Então, eu tenho a rede aqui, 200.225.197.34. Com máscara de rede 255.255.255.0. Ok? Vamos lá resolver isso daqui para... Então, vamos lá. Então, olha só. Quando eu olhar esse dispositivo aqui, quando eu olhar esse endereço, o que eu já descobri? Eu descobri que esse cara aqui é endereço de rede, esse daqui é endereço de rede, porque está 255 aqui, ou seja, todos os bits são 1. E isso aqui é endereço de host, certo? Então, o primeiro endereço da minha rede, que é a base, ele tem que obrigatoriamente começar com 200.225.197. Certo? Certo. Qual que é o primeiro valor possível que eu tenho aqui? 0. E o broadcast? Broadcast vai começar a mesma coisa, 200.225.197. Isso nunca muda. Por quê? Porque eu não mudei a rede. Qual que é o último valor possível aqui? 255. Pronto. Eu tenho aqui o endereço de base e o endereço de broadcast dessa minha rede, ok? Essa aqui é a minha rede, 200.225.197.0, por isso que eu falava 0. Então, 200.225.197.0 é a minha rede. O broadcast da rede 200.225.197.0 é o endereço 200.225.197.255, que é o último endereço possível nessa rede. Ok? Tranquilinho, né, pessoal? Bom, então, vamos ver o próximo endereço, o próximo exercício aqui. Dado abaixo o endereço de uma rede e sua máscara
determine o endereço de base e o endereço de broadcast. Então, essa aqui é a rede 189.168.242.185 com 255.255.00 como máscara de rede. Vamos fazer para esse cara aí agora. Tá aí, né? Já escrevi aqui pra gente para ficar mais fácil. Ó, os dois primeiros octetos é rede. Os dois últimos são host. Então aqui é rede, rede, host, host. Então vai ser sempre a base. Vai ser 189.112. Rede, rede. Tá, e qual o menor valor que eu consigo nesses últimos dois campos aqui? 00. E o broadcast? Broadcast 189.112. Por quê? Rede não muda. Qual o maior valor que eu consigo aqui? 255. Certo? Beleza? Né? Então esse aqui é o primeiro exercício. Esse aqui é o segundo exercício. Tá bom? Não tem muito o que fazer, né, pessoal? Vamos para o próximo exercício para a gente entender um pouquinho melhor. Tá aí. Vamos passar. Então, olha só, agora eu tenho o seguinte endereço, a seguinte rede, 12.119.182.0. 12.119.182.0. Com a máscara 255.000. Como é que isso aqui vai ficar? Vamos lá. Então, tá aí. 12.119.182.0. Ó, só o primeiro, isso aqui é a máscara, isso aqui é o endereço. Só a máscara me fala que só o primeiro octeto é rede. Isso aqui tudo é endereço de máquina, endereço que eu estou endereçado. Então qual que vai ser a minha base? Vai ser 12 ponto, o quê? Qual o menor valor que eu consigo nesses três campos aqui? 0, 0, 0. E o broadcast? 12, nunca muda, a rede nunca muda. E aqui? 255, 255, 255. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a rede 12.000 de broadcast 12.255, 255, 255. Esse cara aqui é um dispositivo que está na rede 12.119.182.0. Ele é um dispositivo, tá, pessoal? Mesmo que ele terminando em 0 aqui não tem problema não. Aqui é rede e aqui endereço do dispositivo, certo? Máscara está aqui, 255.000. Ok? Ok. Sem grandes segredos, né? Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui a aula de hoje. Por quê? Porque é muita coisa para vocês absorverem. Nós vamos vou deixar um exercício para que vocês possam exercitar isso aí. E na aula que vem nós vamos falar sobre classes de endereço, tá bom? E aí nós vamos falar bastante tempo sobre como esses endereços se distribuem e como é que eles são utilizados na internet, tá bom? Então, endereçamento IP, o que a gente não pode esquecer. Endereçamento IPv4 e IPv6. IPv4 está esgotado, IPv6 é o novo endereçamento da internet. IPv4 ainda é muito utilizado porque existem centenas de milhões de dispositivos endereçados ainda, e ainda também é utilizado em redes locais. O IPv4 ele é constituído de 4 blocos de 8 bits, ou 4 octetos separados por ponto decimal. Tá? O menor valor de cada octeto é 0, o maior valor de cada octeto, 255. A máscara de rede é um outro número constituído de 4 octetos separados por ponto decimal, que me indica quais bits do endereço correspondem à rede e quais bits correspondem ao dispositivo que eu estou endereçando. Tá bom? Base é o primeiro endereço da rede e serve para identificar a rede. Broadcast é o último endereço da rede e serve para difundir mensagem para todos os dispositivos de redes. Ok? Vai ficar uma atividade, tem que ser feita para que vocês possam fixar essa aula de hoje. E na aula que vem a gente vem com a divisão desses endereços em classes. Ok? Por enquanto é só. Obrigado. Abração.